bom dia. Graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 27 de março, o tema hoje é Resistir-lhe. Eu queria ler com você 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz assim: Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. ênfase no versículo 9 que diz: Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deixa eu falar uma observação interessante aqui. Nosso tema hoje é resistir, falando sobre a insistência do diabo que anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Eu quero chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz assim, falando de Jesus, diz: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, nós, os filhos, ele, falando de Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse texto fala exatamente de quando Jesus assumiu a posição de homem, se desfez da glória que tinha para poder condenar o pecado na sua própria carne. O texto diz, ele participou da condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Nós sabemos que o preço para a nossa redenção foi a morte de Cristo, e isso já aconteceu. Ele já morreu, ele pagou as coisas, ele morreu, ele pagou a dívida, ele morreu a nossa morte. E o texto diz que para que por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus já cumpriu, já morreu, a condição era a sua morte, derrotasse, então ele já derrotou. O diabo é um inimigo derrotado, não segundo o que eu digo, mas segundo o que a Bíblia diz e segundo o texto que você acabou de ler juntamente comigo. Para que por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Mas o texto primeiro que nós lemos fala sobre resistir o diabo e fala sobre irmãos que temos em todos os lugares sofrendo, passando por tipo de sofrimento. Que sofrimentos são esses? É exatamente o sofrimento que o diabo, mesmo sendo um inimigo vencido, tenta impor às pessoas a realidade de que ele pode, a realidade de que ele tem poder sobre elas e que eles podem tripudiar sobre a vida delas e querer colocá-las numa condição que não é aquela condição, porque a Bíblia diz em Efésios que quando Jesus cumpriu todas essas coisas e ele ressuscitou, ele assentou-se à destra do Pai nas alturas e nós nos assentamos juntamente com ele. E esse assentar à altura quer dizer uma posição de autoridade, é estar numa posição de autoridade. Por isso nós devemos resisti-lo. É como alguém que sabe que está perdido, mas vai trabalhar na ignorância para tentar convencer que não está e nos impedir de provar aquilo que é o nosso direito, aquilo que Deus conquistou para nós. Então isso está acontecendo em todos os lugares, onde tiver um irmão nosso, é o que o texto diz. O que está acontecendo? O diabo está trabalhando, trazendo sofrimentos para que convença as pessoas de que essa é a realidade, de que ele está no comando das coisas, que ele tem esse acesso de poder fazer e desfazer, e a gente fica apenas refém disso. E é por isso que o texto diz, resista, porque juntando um texto com outro, você precisa resistir para que ele volte para o lugar dele, que o lugar dele é derrotado. Ele já foi vencido por Cristo, pela morte de Cristo. Cristo venceu aquele que tinha o poder sobre a morte. Agora, se nós ficarmos passivos, olhando para as coisas apenas como se fossem circunstâncias naturais, cada vez mais o diabo vai ganhar força, cada vez mais ele vai ganhar direito de agir contra a nossa vida, mesmo sendo ele um inimigo vencido. E isso faz com que ele assuma uma posição e ele faça com que percamos a nossa posição. Então resistir ao diabo tem a ver com colocá-lo no lugar dele e nos colocar no nosso lugar. Cristo já o venceu, esse é o lugar dele, debaixo dos nossos pés. E Cristo também, vencendo, nos elevou juntamente com ele. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Essa é a realidade bíblica. Então resista, posicione-se, eu vou resistir, eu vou me posicionar e vou convidar você a confessar a palavra juntamente comigo. Diga assim: eu resisto ao diabo firme na fé. Mantenho a minha posição. Uso a minha autoridade no nome de Jesus. E o diabo tem que fugir, pois ele é um inimigo vencido. Amém? Você foi abençoado. Deixa teu like aí, deixa teu comentário, compartilha com outras pessoas. Eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.